Há cerca de 10 anos, comecei a trabalhar como vigia no estacionamento de uma antiga empresa de caminhões pesados, onde havia cerca de 150 unidades inoperantes. O estacionamento ficava em uma área mais isolada da cidade. Desde o momento em que cheguei, percebi que o lugar era bem solitário e silencioso, o que, a princípio, foi um pouco difícil, porque eu não tinha muito o que fazer, especialmente porque meu turno era de 12 horas, das 19 horas às 7 horas, e eu não tinha parceiro, já que naquele estacionamento só era necessário uma pessoa. Felizmente, depois de alguns dias, acabei me acostumando com a solidão e o silêncio do lugar. Lembro que, quando cheguei à empresa, fui apresentado ao dummy, que era o atendente do turno da noite na minha área. Mas, depois que um dos atendentes do turno diurno saiu da empresa, ele pediu para assumir o lugar e foi por isso que fui contratado. O dummy era um cara bem falante, até demais, eu diria, mas era boa pessoa, e lembro que, um dia, antes de começar meu primeiro dia de trabalho, ele me interceptou no escritório e me deu um escapulário de madeira, que ele me disse que era abençoado. Ao me dar o amuleto, o dummy também me avisou que, se eu ouvisse barulhos estranhos, como choro, sussurros, assobios e coisas do tipo, eu deveria ficar calmo, apertar o amuleto que ele me deu e rezar um Pai Nosso. Ele me alertou que havia espíritos malignos naquela área e que esse seria o jeito de afastá-los e me deixar em paz. Eu nunca fui muito acreditante nessas coisas, mas achei bem nobre da parte dele se dar ao trabalho de me dar aquela proteção, então aceitei o presente e agradeci. Eu fui trabalhar naquele dia e tudo correu completamente bem. Meu trabalho basicamente consistia em garantir que ninguém entrasse no local para tentar roubar peças das unidades que estavam estacionadas lá. Então, durante o meu turno, eu fazia várias rondas no local, verificando se ninguém entrava. Essa empresa tinha vários estacionamentos na área, e alguns metros do meu haviam para unidades operacionais, onde ficava o escritório principal, o local onde todos os seguranças se reuniam. E nesse estacionamento havia 2 outros vigias à noite com os quais eu poderia me comunicar por rádio. As primeiras semanas passaram normalmente, mas uma noite, alguns meses após o começo, o primeiro incidente estranho aconteceu comigo. Eu estava terminando a segunda ronda do turno, já estava quase meia-noite, e estava caminhando pela última fileira de caminhões. Foi quando comecei a ouvir um barulho incomum, como um martelar, aquele som inconfundível de metais se chocando. O som vinha do outro lado do estacionamento, onde ficava a primeira fileira de caminhões. Então, rapidamente, puxei minha arma e corri em direção ao local. À medida que me aproximava, o som ficava cada vez mais alto, e a primeira coisa que me veio à cabeça foi que alguém estava tentando tirar uma peça de um dos caminhões. Então, comecei a gritar e perguntar quem estava lá, com a intenção de alertar o ladrão da minha presença. No entanto, isso não aconteceu. O martelar continuou, ficando cada vez mais alto, e vinha da última unidade da primeira fileira, um dos caminhões mais antigos do estacionamento, um Mack Truck de 61. O estranho foi que, por mais que tentasse aguçar minha audição, não conseguia identificar de qual parte do caminhão o som estava vindo. Eu só sabia que era ali. Quando cheguei na frente da unidade, perguntei novamente quem estava lá. Disse que estava armado e mandei a pessoa sair com as mãos para cima. Mas o som não parava. Comecei a caminhar ao redor do caminhão devagar para tentar encontrar a pessoa martelando, mas não havia ninguém lá. Mesmo assim, o martelar continuava, alto e constante, até que, de repente, parou. Parou. Eu fiquei completamente confuso. E embora soubesse que era totalmente improvável que o som estivesse vindo de dentro da cabine, ainda assim abri as portas e procurei com a lanterna, mas não havia ninguém lá. Foi algo extremamente estranho. Enquanto minha mente tentava processar o que tinha acontecido, comecei a ouvir exatamente o mesmo som, mas agora na outra extremidade do estacionamento, o lugar onde eu estava há pouco. Por um instante, fiquei completamente paralisado, tentando processar o que estava acontecendo e encontrar uma explicação lógica para aquilo, mas não encontrei nenhuma. No entanto, fiz o que tinha que fazer e corri novamente para o outro lado do estacionamento, repetindo a mesma coisa que fizera há pouco. Cheguei à unidade de onde o som vinha, apontei a arma e perguntei quem estava lá, novamente sem receber resposta. Dei a volta no veículo outra vez para ver se encontrava alguém e nada.
Depois de um tempo, mais uma vez, do nada, o som simplesmente parou. Dizer que fiquei perplexo seria um eufemismo. Naquele momento, meu coração começou a bater forte e minha cabeça girava como uma máquina de carnaval, tentando encontrar explicações, mas não havia nada que explicasse aquilo. Depois disso, fiquei esperando para ver se o som voltava, mas não aconteceu. Então, voltei para minha cabine. Por um instante, fiquei tentado a chamar os caras do estacionamento ao lado, mas não fiz. Afinal, como eu explicaria o que aconteceu sem que pensassem que eu estava louco ou que tinha fumado alguma coisa? Porém, aquele foi só o primeiro de vários acontecimentos inexplicáveis que aconteceram comigo naquele lugar. Mas foi um evento em particular que me forçou a sair correndo daquele emprego, apesar do bom salário. Depois daquele primeiro incidente, comecei a ouvir batidas nas unidades, objetos caindo e até latidos de cachorro. Embora isso talvez fosse real, o fato é que, com o tempo, me acostumei com essas manifestações estranhas, embora elas continuassem sendo assustadoras. E não é que aconteciam todos os dias, era algo esporádico, mas sempre que algo assim acontecia, sentia um arrepio horrível pelo corpo. E para ser sincero, o escapulário que o dummy me deu não ajudou muito, mas teve uma noite em que eu realmente soube que já tinha chegado ao meu limite. Naquele ponto, eu já trabalhava na empresa há uns 3 anos. Como toda noite, me preparei para mais um dia de trabalho. Já fazia quase um ano desde o último evento paranormal, então estava bem relaxado. No entanto, por volta da 1h da manhã, ouvi um som que imediatamente reconheci e que me colocou em alerta. Era o grito de uma mulher. Quando ouvi, saí da minha cabine o mais rápido que pude para ver o que estava acontecendo. O grito parecia vir da parte de trás do estacionamento, a cerca de 40 metros de onde eu estava. O som era como se ela estivesse dentro de um dos caminhões naquela área. Imediatamente, puxei a arma e esperei um momento para ver se ouvia novamente. E, de fato, ouvi. Ouvi outro grito vindo do mesmo lugar. Saí correndo a toda velocidade, enquanto continuava ouvindo a mulher gritar desesperadamente, como se estivesse aterrorizada. Mas uma coisa estava clara: o som vinha de dentro de um dos caminhões, pois parecia que ela estava trancada lá. Naquele momento, 1000 coisas passaram pela minha cabeça. A primeira delas sendo que talvez eu estivesse sendo atacado por alguém. Era um lugar solitário e isolado, perfeito para algum desvairado querer fazer suas maldades. Enquanto corria, segui o som de perto e logo ficou claro de onde vinha. Apontei a arma e dei o grito de alerta habitual enquanto abria a porta do motorista com um puxão. Mas o que encontrei dentro daquele caminhão velho e quebrado é algo que nunca vou esquecer. Logo após abrir a porta, os gritos pararam completamente e foi aí que eu vi um enorme cachorro preto sentado no banco do caminhão, olhando para mim com uma expressão quase humana. Nesse instante, meu sangue congelou e meu corpo ficou completamente paralisado. Juro que nunca senti tanto terror em toda a minha vida. Mas quando pensei que não poderia sentir mais pânico, aquele animal infernal saltou em minha direção. Por pura inércia, eu pulei para trás, caindo do estribo e batendo minhas costas com força no chão, enquanto apertava bem as pálpebras e tentava cobrir meu rosto com os braços, esperando o ataque. Mas ele nunca veio. Após alguns segundos, abri os olhos e não havia mais nada. Naquele momento, meu coração quase explodiu. O nível de pânico que eu senti foi tão grande que nem sei como minha calça permaneceu seca. Olhei para cima e a porta do caminhão ainda estava aberta. Mas meus amigos, eu não ia olhar mais ali. Então, da melhor forma que consegui, me levantei, peguei a arma que tinha caído ao lado e corri o mais rápido que pude. Saí dali como uma bala, entrei no meu carro e fui para casa sem olhar para trás. Esse foi o meu estado ao chegar em casa. Minha esposa pulou quando me viu entrando pela porta e começou a perguntar em voz alta o que tinha acontecido. Mas eu mal consegui falar. Eu estava tão apavorado que só conseguia balbuciar algumas palavras. Depois daquela noite, decidi que nunca mais voltaria ao trabalho e pedi demissão. O dummy, é claro, ficou bem preocupado comigo, e depois de tudo, ele me disse que eu deveria ter seguido seu conselho, rezado o Pai Nosso e não procurado pelo que não deveria estar lá. Eu sinceramente não sei o que aconteceu, mas sei que não era algo normal. E até hoje eu me pergunto o que foi aquilo. Eu simplesmente não posso dizer.
Em 2013, meu pai sofreu um derrame. Embora graças a Deus ele tenha sobrevivido, infelizmente ficou com sérias sequelas que o deixaram incapaz de trabalhar. Meu pai sempre foi o provedor da nossa casa, enquanto minha mãe se dedicava a ser dona de casa e a cuidar dos meus 2 irmãos mais novos e de mim. No entanto, agora as coisas estavam diferentes em nossa família e coube a minha mãe e a mim, como filha mais velha, cuidar de sustentar nosso lar. Como eu tinha acabado de me formar no ensino médio e minha mãe nunca havia trabalhado fora de casa, decidimos abrir nosso próprio negócio. Depois de vender algumas coisas e juntar o que sobrou das nossas economias, após as despesas médicas do meu pai, compramos um carrinho de hambúrgueres. Esse negócio era ideal porque nos permitia trabalhar à noite, o que não interferia na minha faculdade, e minha mãe podia fazer o trabalho do dia e também cuidar do meu pai e dos meus irmãos mais novos. Não estou mentindo quando digo que era um pouco cansativo, para ser sincera, pois praticamente não tínhamos tempo livre, mas era o melhor que podíamos fazer naquele momento. No início, as coisas estavam um pouco fracas, a gente sempre ficava com o suficiente, mas, aos poucos, o negócio começou a crescer e dar frutos. Além disso, isso nos deu a facilidade de poder nos mudar para qualquer lugar da cidade, o que também abriu a possibilidade de vender nossos produtos em grandes eventos como shows, jogos esportivos e outros tipos de eventos, como festas de estudantes, o que começou a gerar lucros bem bons. Porém, isso também trouxe alguns contratempos. Esses eventos geralmente duravam até tarde da noite. Para gerar lucro, às vezes era necessário fazer sacrifícios. Foi justamente em um desses eventos, em que o dia durou até altas horas, que tive a experiência aterrorizante que vou contar agora. Em uma das ocasiões, houve um jogo de beisebol em um estádio que ficava em uma área bem afastada da cidade. O estádio era recém-construído e havia se tornado um dos locais esportivos mais badalados. O evento contou com 2 dos principais times locais e o jogo foi muito divulgado no rádio e na imprensa, então sabíamos que seria bem concorrida. Diante disso, minha mãe e eu sabíamos que não podíamos perder essa oportunidade de ganhar um dinheiro extra. O evento terminou por volta da meia-noite e foi um sucesso tanto para os organizadores quanto para nós, porque vendemos tudo. A única coisa ruim é que o evento acabou por volta das 2 da manhã, porque foi exatamente quando os fãs saíram do estádio que começamos a vender mais hambúrgueres e tivemos que aproveitar essa chance. Naquele momento, minha mãe e eu estávamos limpando e guardando as coisas, mas, então, meu irmão de 13 anos ligou desesperado, pedindo para minha mãe voltar para casa imediatamente, porque meu pai estava tendo uma convulsão. As convulsões eram uma das várias sequelas que ele havia sofrido do derrame 2 anos antes. Embora acontecessem frequentemente, isso não tornava menos angustiante. O tom desesperado da voz do meu irmão me fez pedir para minha mãe ir para casa e cuidar de meu pai, enquanto eu terminava de arrumar, limpava o carro e o deixava pronto para quando ela voltasse. Assim, só faltaria acoplar ao caminhão e partir. Minha mãe hesitou um pouco, pois não queria me deixar sozinha ali, mas naquele momento ainda havia bastante gente ao redor, além de outros vendedores ambulantes que também estavam recolhendo suas coisas, então achei que não seria um problema minha mãe sair e voltar mais tarde. Logo depois que minha mãe foi embora, as pessoas começaram a se dispersar do lugar. Aos poucos, fui ficando cada vez mais sozinha. Entrei no carrinho de hambúrgueres, que já estava fechado, para limpar tudo e guardar as coisas. Quando saí para pegar o pouco que havia sobrado do lado de fora, percebi que todos já tinham ido embora e que só 1 ou 2 pessoas podiam ser vistas à distância, no estacionamento do estádio, onde parecia que ainda havia gente comemorando, mas bem longe de onde eu estava. Olhei no meu celular e vi que já eram 3h30 da manhã. Liguei para minha mãe para saber como estavam as coisas e ela me disse que já havia estabilizado meu pai e estava saindo de casa. Perguntou se ainda havia pessoas por lá e eu menti, dizendo que sim, para não preocupá-la. Enquanto isso, entrei no carro para continuar lavando os utensílios e passar o tempo, já que a viagem da minha casa até lá era de cerca de 30 minutos. Enquanto eu estava lá, ouvi alguém batendo na janela do balcão e gritei de dentro que estava fechado. No entanto, bateram novamente e repeti que estava fechado. Continuaram batendo e, agora, já estava ficando nervosa. Perguntei quem estava lá, mas não obtive resposta. Então pararam de bater.
Esperei um momento, deliberando se era uma boa ideia espiar, mas acabei fazendo isso. Abri a janela do balcão e olhei ao redor, mas não havia ninguém. Nenhuma alma. Olhei para ver se as pessoas que estavam na festa no estacionamento ainda estavam lá, mas já haviam ido embora. E esse era um espaço muito amplo, sem árvores ou qualquer lugar onde alguém pudesse se esconder. Era um estacionamento gigantesco ao lado do estádio de beisebol, onde só havia postes de luz e centenas de metros de asfalto. Saí do carro e olhei para ver se havia alguém por ali, mas estava deserto. Naquele momento, eu não sabia se ficava aliviada ou assustada. Tentei não dar muita importância a isso e voltei para o carro para continuar o trabalho. Mas fiz questão de fechar a porta e a janela do balcão assim que entrei. Quando me acomodei no banco, começaram a bater na janela 3 vezes. Não disse nada, apenas fiquei atenta e, obviamente, meus nervos começaram a aflorar novamente. Bateram de novo, e depois de novo, e outra vez, mais forte. Meu coração começou a bater forte. Eu realmente queria, com todas as minhas forças, que fosse uma brincadeira de mau gosto, por mais louco que fosse. Juntei coragem. Enquanto batiam na janela, abri-a com um estrondo para ver quem estava lá. Quando fiz isso, não conseguia acreditar nos meus olhos. Não havia ninguém. Sem fôlego e com os nervos à flor da pele, saí do carro e olhei em todas as direções, até olhei embaixo do carro. Mas não havia absolutamente ninguém. Dessa vez, entrei correndo no carro e tranquei a porta de novo, mas agora eu tinha aquela sensação assustadora de estar sendo observada. Sentei no chão e procurei meu celular no bolso da calça para ligar para minha mãe, mas não encontrei. Então, ouvi quando começaram a bater na janela novamente e depois, na porta e nas paredes de metal. E, de repente, parecia que 200 mãos estavam batendo no carro com muita força. Naquele momento, o pânico tomou conta de cada fibra do meu corpo. Meu coração quase pulou para fora do peito. Me joguei no chão, encolhi o corpo e tapei os ouvidos com as palmas das mãos para não ouvir os batimentos. Sem perceber, comecei a gritar freneticamente. Eu estava tão aterrorizada que sentia que meu coração ia explodir, e tudo o que eu conseguia fazer era gritar e chorar como uma louca. Os batimentos continuaram e continuaram. Não sei por quanto tempo, mas para mim foi uma eternidade, até que, de repente, começaram a diminuir. Continuei gritando descontrolada até que, em um momento, só conseguia ouvir um par de mãos batendo desesperadamente na porta. Em meio aos meus gritos histéricos, comecei a ouvir alguém chamando meu nome repetidamente e então reconheci a voz. Era a voz da minha mãe. Quando percebi que era ela, finalmente abri os olhos e recobrei meus sentidos. Vi que minha mãe estava do outro lado da porta, batendo com os punhos e me chamando desesperadamente. Naquele instante, me sentei o melhor que pude e abri a porta. Minha mãe entrou e começou a me examinar de cima a baixo, perguntando o que havia acontecido, o que fizeram comigo, por que eu estava chorando e gritando daquele jeito, etc. A coitada estava tremendo, com o rosto cheio de lágrimas e ainda mais aterrorizada do que eu, achando que alguém tinha me machucado. Foi então que percebi que minha mãe tinha ficado do lado de fora do carro por um tempo, ouvindo meus gritos e tentando entrar. Eu disse que estava bem, mas ela continuava, como louca, me examinando e perguntando o que havia acontecido. Eu só repetia que estava bem, que ninguém tinha feito nada comigo, mas naquele momento eu não me sentia forte o suficiente para falar sobre o que aconteceu. E assim ela soube. Minha mãe é a pessoa mais compreensiva do mundo, então, mesmo no meio do pânico, ela me entendeu e me abraçou forte. Eu a abracei de volta, quando ela me perguntou se eu queria voltar para casa. Minha resposta foi um grito de pavor. Depois disso, nunca mais voltei para esse estádio. Meu nome é Alma e sou um tanato. Para quem não conhece o termo, autopractor é o profissional responsável por receber e preparar os corpos dos falecidos e depois entregá-los às famílias para os rituais funerários. Esse é exatamente o trabalho que faço em um hospital público há mais de 15 anos. O hospital onde trabalho é o maior e o mais movimentado da cidade. Por isso temos uma carga de trabalho intensa. Infelizmente, muitos dos corpos que recebo diariamente são de vítimas de acidentes de carro ou moto. E quando se trata desses casos,
Os corpos geralmente chegam em condições realmente lamentáveis, de uma forma que nenhuma família gostaria de ver um ente querido. Nesses casos, faço tudo o que posso para reconstruí-los e tentar deixá-los o mais parecido possível com a pessoa que eram em vida. É uma tarefa complicada. Às vezes, por mais que eu tente, não há muito que eu possa fazer. No entanto, sempre tento dar ao falecido a maior dignidade possível. Minha área de trabalho fica em um porão, bem distante das salas de consulta, emergência e dos centros cirúrgicos, ou seja, da área dos vivos. E, há vários anos, tenho trabalhado principalmente no turno da noite. O necrotério é tudo o que você esperaria, um lugar sombrio, silencioso e isolado, cheio de corpos vazios que, poucas horas antes, eram pessoas como você e eu, que andavam, riam e faziam planos para um futuro que, no caso deles, nunca virá. Desde que comecei a trabalhar aqui, há alguns anos, percebi que definitivamente há muito mais do outro lado do que imaginamos. Porque sim, já vi pessoas que não existem neste plano, objetos que se movem sozinhos, ouvi risadas, choro, sussurros e até vi sombras andando por aí. Isso se tornou algo comum. No começo era assustador, mas com o tempo você se acostuma e acaba deixando pra lá. Eu não os incomodo, e eles não me incomodam. Então, faço o meu trabalho e pronto. Porém, há alguns anos, aconteceu um evento que realmente me abalou e hoje vou compartilhar com vocês. Naquela noite, como quase todas as noites, cheguei a tempo para cobrir meu turno. Enquanto caminhava pelo corredor, encontrei Maria, uma das minhas colegas, e perguntei como estava o dia e se teríamos muito trabalho. Ela respondeu que, na verdade, não havia nada, o que me surpreendeu positivamente, já que era um sábado. Infelizmente, esse é um dos dias com maior número de acidentes de trânsito na cidade. Mas parecia que seria a primeira noite tranquila de sábado em muito tempo. Por volta das 23 horas, Margot, uma das recepcionistas do hospital, me informou que Manuel, meu parceiro e amigo desde a faculdade, não viria trabalhar naquela noite. Isso me soou estranho, já que, nos 5 anos em que trabalhamos juntos, ele nunca tinha faltado ao trabalho. Então, imaginei que deveria ser algo realmente sério para ele decidir faltar aquele dia. A primeira coisa que me veio à cabeça foi que ele poderia estar lidando com alguma emergência familiar ou algo assim, mas eu planejava ligá-lo em breve para saber o que tinha acontecido. Manuel e eu nos conhecemos na faculdade. No começo, nós nos gostávamos e começamos a namorar, mas depois, ao longo do tempo, nos tornamos melhores amigos. Após a formatura, nos afastamos um pouco por causa dos nossos trabalhos, mas 7 anos atrás ele começou a trabalhar neste mesmo hospital e passamos a ser colegas de trabalho desde então. A noite passou com uma calma estranha, que deveria ser boa, mas acontece que, quando você se acostuma a ter uma rotina de trabalho agitada, a ociosidade é mais torturante do que ter muitas coisas para fazer. De repente, comecei a sentir um grande peso no corpo. Quando percebi que o sono estava me vencendo, decidi subir até o telhado por um tempo para fumar um cigarro, algo que geralmente fazia com o Manuel. Nesse momento, senti sua falta e me lembrei de que ainda não o havia ligado. Peguei meu celular com a intenção de ligar para ele, mas, nesse instante, um casal de enfermeiros de trauma subiu, que estavam tão desocupados quanto eu naquela noite, e começamos a conversar. Esqueci de ligar para o Manuel e guardei o celular no bolso. Afinal, se algo importante tivesse acontecido com ele, certamente ele teria me contatado até aquele momento. Após conversar com eles por um tempo, decidi descer para o meu porão, como chamamos a área do necrotério. Mas, enquanto caminhava pelo corredor, vi o Manuel vindo na direção oposta. Eu o chamei. Queria perguntar o que tinha acontecido e se estava tudo bem. Mas, ao invés de vir até mim, ele apenas me olhou, sorriu, como sempre, e seguiu reto para sua sala. Quando vi que ele entrou na sua área, estava prestes a ir lá falar com ele. Mas então vi uma das enfermeiras da emergência correndo na minha direção. Ela estava agitada. Quando estava prestes a perguntar o que havia acontecido, ela me interrompeu e disse que o Manuel havia sofrido um acidente e estava na sala de emergência. Eu fiquei muito confusa. Como assim? Na emergência? Manuel tinha acabado de entrar na sua sala.
Eu falei para a enfermeira que acabará de vê-lo entrando e ela me olhou como se eu tivesse um chifre na cabeça e repetiu que ele havia acabado de sofrer um acidente e que, naquele exato momento, estava sendo atendido na emergência. Ela também me avisou que o estado dele era muito grave. Quando ouvi aquilo, fiquei paralisada. Andei para frente e olhei na área de trabalho do meu amigo. De fato, ele não estava lá. Naquele momento, um calafrio horrível subiu por todo o meu corpo. E eu orei a Deus com toda a minha força para que não fosse o que eu estava pensando. Mas, no fundo, eu sabia que o pior já havia acontecido. Saí da área do Manuel e estava prestes a correr até a sala de emergência. Mas, quando estava a poucos metros da saída do necrotério, os auxiliares trouxeram uma maca com o que seria o primeiro corpo da noite. Eles estavam chorando, então eu nem precisei que me dissessem nada para saber o que estava acontecendo com o Manuel. Honestamente, esse foi um dos momentos mais dolorosos que já vivi até hoje. Não consigo descrever em palavras o que senti quando vi meu amigo coberto com um lençol branco. Por mais acostumada que você esteja a ver corpos sem vida, ninguém está preparado para ver um ente querido partir. O motivo de o Manuel ter dito que não viria naquela noite foi porque ele começou a se sentir muito mal. Sua esposa disse que ele começou a ter uma dor de cabeça forte. Manuel tinha enxaqueca. Mas ela disse que, dessa vez, a dor era tão intensa que ele não conseguia nem sair da cama para se arrumar para vir trabalhar. Sua esposa insistiu para que ele ficasse em casa, mas ele, teimoso como sempre, disse que tomaria um remédio e a dor passaria. Ela insistiu tanto que ele ficasse em casa para descansar, que ele acabou concordando, tomou o remédio e se deitou. Mas, como ele mesmo previu, após uma hora, a dor passou. E dessa vez ele não escutou ninguém. Simplesmente levantou, se vestiu e entrou no carro para ir ao hospital. No entanto, quando estava a apenas alguns quarteirões de distância, uma caminhonete dirigida por um motorista bêbado colidiu com ele em alta velocidade, fazendo com que Manuel perdesse o controle do carro e capotasse, deixando-o gravemente ferido. Paradoxalmente, o outro motorista saiu ileso. Naquele dia trágico, os auxiliares me ajudaram a levar o corpo do Manuel para minha sala. Quando finalmente fiquei a sós com ele, ou com o corpo que já não era mais o meu querido amigo, comecei a falar com ele como fazia todos os dias. Mas também lhe disse o quanto o amava e o quanto iria sentir sua falta. Lembrei a ele de todos os momentos lindos que vivemos juntos. Quando éramos estudantes, agradeci por ele ter vindo se despedir de mim e pedi para que, por favor, descanse em paz e não ficasse por aí me incomodando. Posso jurar que, no momento em que disse essas palavras, o corpo de Manuel se abriu em um sorriso, e com esse sorriso, entreguei seu corpo à sua família. Dois anos atrás, comecei a trabalhar como serviço de limpeza em um hotel bem conhecido da cidade. No começo, eu estava cobrindo o turno da manhã. Mas assim que surgiu uma vaga para o turno da noite, pedi para ser transferida, já que esse turno pagava mais. Honestamente, eu realmente gostava desse horário. Tudo ficava mais tranquilo e havia menos coisas para fazer, além de que, naquela época, estávamos na baixa temporada. Então, meu trabalho nesse período basicamente consistia em passar o tempo fazendo praticamente nada. O trabalho dos preguiçosos, sabe? No entanto, nem tudo que reluz é ouro, e foi em um desses dias que tive a experiência mais assustadora da minha vida. Naquela noite, como normalmente acontece na baixa temporada, o hotel estava quase vazio. Eu sempre procurava um lugar tranquilo para jogar no celular e dar uma espiada nas redes sociais, enfim, para passar o tempo. Embora de vez em quando eu fizesse uma caminhada pelos corredores, apenas para que as câmeras me vissem e eu justificasse meu salário. Era por volta das 23 horas. Não faltava muito para o meu turno acabar. Eu estava no último andar e comecei a checar o que tinha no carrinho para fazer o inventário do dia, o qual eu precisava entregar ao final do meu turno. Estava fazendo isso quando, de repente, ouvi uma batida na parede de um dos quartos. Primeiro uma batida forte e depois várias batidas seguidas. Eu imediatamente parei o que estava fazendo para prestar atenção nesse barulho. Parecia que estavam batendo na parede com muita força. A primeira coisa que pensei foi que estavam brigando dentro do quarto, e sabia que, nesses casos,
O protocolo era chamar a segurança imediatamente. Mas não, eu não fiz isso. Esperei mais um pouco e então me aproximei um pouco da parede para tentar distinguir alguma voz ou algo que indicasse que, de fato, estava acontecendo uma briga ali. Mas nada foi ouvido, apenas os golpes. Então, de repente, alguns soluços puderam ser ouvidos, como se alguém estivesse chorando dentro do quarto. Depois, começaram a falar em voz baixa. Era uma voz de mulher, mas não conseguia entender o que ela estava dizendo. Fiquei na frente da porta e, quando estava prestes a bater, comecei a ouvir passos de alguém andando de um lado para o outro do outro lado da parede, seguidos pelas batidas e pelos soluços novamente. Isso realmente me alarmou. Então decidi escrever no grupo de trabalho do WhatsApp e perguntei qual era o número do quarto. Passei o número. Alguns segundos depois, a recepcionista me respondeu dizendo que aquele quarto estava vazio. Essa resposta me surpreendeu muito, porque eu claramente estava ouvindo que havia pelo menos uma pessoa ali. Então, pedi para mandarem um segurança para verificar o que eu estava dizendo. Por um momento, pensei em abrir a porta eu mesma, mas a verdade é que a situação estava começando a me assustar, então peguei meu carrinho e fui para o elevador. Enquanto isso, as batidas continuaram a ser ouvidas e estavam tão altas que, mesmo de longe, ainda podiam ser claramente ouvidas. Era como se alguém estivesse batendo nas paredes com muita força. Alguns minutos depois, o segurança chegou e o conduzia até o quarto de onde estavam vindo os sons. Mas assim que o elevador abriu, as batidas pararam. Eu fui com ele para garantir que realmente não havia ninguém lá e, de fato, o quarto estava completamente vazio. O rapaz e eu verificamos todo o quarto, até o banheiro, mas estava tudo vazio. Porém, eu sentia uma energia muito pesada naquele lugar, algo desagradável que eu não saberia explicar. Saímos para o corredor e pedi para o rapaz que havia entrado no quarto bater em uma das paredes. O segurança fez isso, e o som era exatamente o mesmo que eu havia ouvido antes. Depois disso, verificamos um por um todos os quartos naquele andar e todos estavam vazios. Mas a sensação pesada eu só senti no quarto onde as batidas haviam sido ouvidas. Eu estava realmente confusa e um pouco nervosa também, já que era a primeira vez que passava por algo assim. Depois de confirmar que estava tudo certo, se é que posso dizer assim, saímos do corredor e pegamos o elevador novamente. Então, chegou a hora de entregar o turno, mas eu fiquei pensando no que aconteceu o caminho todo até chegar em casa. Justo quando cheguei, recebi uma ligação de Dona Rosa, uma funcionária que estava há muitos anos no hotel. Ela me explicou que não era a primeira vez que coisas eram ouvidas naquele andar. Na verdade, isso era bem comum. Ela me contou que, muitos anos atrás, uma mulher perdeu a vida naquele quarto nas mãos do marido. Parece que o casal veio passar férias no hotel, mas, na mesma noite em que se hospedaram, o homem espancou a esposa até a morte. Infelizmente, naquela época, todos os quartos naquele andar estavam vazios e ninguém ouviu nada. Só foi perceberem o que havia acontecido alguns dias depois, no momento do check-out, quando viram que os hóspedes ainda não haviam deixado o quarto. Então, subiram para ver o que tinha acontecido e depois de baterem várias vezes sem resposta, decidiram abrir a porta e foi aí que encontraram o corpo sem vida da mulher. O marido havia fugido, mas alguns dias depois foi capturado pela polícia. Desde então, muitos funcionários e hóspedes disseram que ouviram as mesmas batidas e choros que eu ouvi naquela noite. Todos acreditam que é a alma daquela pobre mulher que ainda está presa entre aquelas quatro paredes. Depois da explicação de Dona Rosa, tudo ficou mais claro para mim, mas desde aquele dia, evito ir ao último andar e tento ficar bem longe daquele quarto. Meu nome é Amanda e sou enfermeira há mais de 20 anos, desde que me formei. Trabalhei durante o dia em um hospital local. Atualmente, tenho 40 anos, sou casada e tenho 2 filhos adolescentes. Mas, há 10 anos, quando eu tinha acabado de completar 30 anos e meus filhos ainda eram pequenos, eu queria ter tempo para me dedicar a eles, pois, devido à minha rotina agitada no hospital, eles passavam a maior parte do tempo com a babá e eu me sentia muito culpada. Sentia que estava perdendo a fase mais importante da vida deles. Então, decidi pedir demissão do hospital e comecei a trabalhar de forma privada.
Foi então que fui contratada para cuidar de uma idosa na casa dela à noite. Minha jornada de trabalho era de 8 horas, das 16 horas às 0 hora. Eu já estava nesse emprego há cerca de um ano, quando, numa noite, aconteceu o evento mais aterrorizante que já vivi. Naquela noite, como todas as outras, eu saí do trabalho no horário de sempre, por volta da meia-noite, e estava indo para casa. Porém, quando tentei ligar o carro, ele começou a falhar. Estava com um pequeno problema mecânico há alguns dias, mas não tive tempo de levá-lo à oficina. O carro ainda funcionava, mas naquela noite o problema piorou. Tentei ligar várias vezes sem sucesso até que finalmente o carro pegou. No entanto, quando tentei dar ré para sair do estacionamento, ele apagou de novo. Tentei novamente e o carro pegou, mas como era uma viagem longa até minha casa, pensei que poderia ser perigoso sair naquela hora com um carro que apagava do nada, pois poderia ter um acidente na estrada, e naquele horário seria ainda mais perigoso. Naquela época, não tinha meu celular comigo, pois o deixei em casa, já que saí com pressa. Também não tinha como ligar para o meu marido avisando que precisava de ajuda. Fiquei um tempo dentro do carro, tentando não entrar em pânico e pensando em uma maneira de me comunicar ou de conseguir chegar em casa de alguma forma. Perto de onde eu estava, havia uma loja 24 horas. Fui até lá, comprei alguns doces e pedi para o atendente se eu poderia pegar o celular dele para ligar para o meu marido. Porém, o telefone tocou várias vezes e ninguém atendeu. Naquela noite, meu marido estava com as crianças na barraca no jardim. Naquele momento, provavelmente estavam todos dormindo, ou talvez ele tivesse deixado o celular dentro de casa e por isso não me atendeu. De qualquer forma, tive que devolver o telefone ao rapaz que gentilmente me emprestou. Mas antes de fazer isso, enviei uma mensagem para o meu marido, esperando que ele visse em breve, já que não sabia se ele havia recebido a mensagem ou não. Sem meu celular, ele também não teria como entrar em contato comigo. Eu sentia que estava ficando sem opções. Já tinha se passado uma hora. Estava quase 1 hora da manhã e ainda não havia encontrado uma maneira de voltar para casa. Enquanto estava lá, do lado de fora da loja, pensando em como iria voltar para casa e deliberando se seria prudente tentar ir com o carro falhando daquele jeito, vi um grande caminhão com 18 rodas parar bem em frente ao lugar onde eu estava. Quando o motorista desceu do caminhão, talvez por notar que eu estava sozinha ou porque fosse estranho ver uma mulher ali àquela hora, ele me perguntou se eu estava com algum problema. Claro que estava com um grande problema, mas aquele homem era um total estranho, então apenas respondi que estava tudo bem. Ele insistiu: "Tem certeza?" E eu disse que, na verdade, meu carro estava com problemas, mas meu marido já estava a caminho para me pegar. Ele sorriu gentilmente. Para minha surpresa, me disse que sabia que eu estava ali há um bom tempo, pois ele havia passado por ali antes para fazer uma entrega e me viu no mesmo lugar. Então, quando passou novamente, decidiu parar. O homem parecia uma boa pessoa, afinal, não é todo mundo que nota quando um estranho está em apuros e interrompe seus próprios negócios para ajudar. Agradeci pelo gesto, mas disse que não precisava se preocupar, pois já havia deixado uma mensagem para meu marido e que, a qualquer momento, ele iria me buscar. O homem me disse que não queria me deixar ali, que se sentia mal e que ficaria preocupado com a minha segurança. Agradeci novamente, percebendo que ele provavelmente tinha razão. Não era seguro ficar lá sozinha naquela hora. Pedi-lhe um favor, que me levasse até o posto de gasolina 24 horas que ficava na próxima saída. Assim, se tivesse que passar a noite fora, pelo menos estaria em um lugar seguro e poderia usar o telefone público para ligar para o meu marido. O motorista concordou de boa vontade. Fui até o carro, peguei as chaves, minha bolsa e minhas coisas. Tranquei o carro e voltei para a loja onde o caminhão estava estacionado. Entrei no banco do passageiro do grande caminhão. E então ele deu a partida e começou a dirigir pela estrada. Durante o trajeto, conversamos sobre coisas normais. Ele me perguntou quantos filhos eu tinha e eu respondi 2. Foi uma daquelas conversas normais entre estranhos, mas à medida que conversávamos, percebi que ele estava diminuindo a velocidade e notei que estava parando o caminhão. Já tínhamos percorrido um pouco mais de 1,5 quilômetros e eu ainda podia ver a loja onde estava um momento atrás no retrovisor.
Naquele ponto, fiquei alarmada e perguntei o que estava acontecendo. Mas então ele começou a falar, e percebi que sua postura, atitude e maneira de falar haviam mudado drasticamente. Foi quando comecei a sentir medo e percebi que cometi um erro terrível ao confiar nele. E esses tipos de erros normalmente têm consequências fatais. A casa onde eu moro fica a apenas alguns metros de uma pequena igreja no subúrbio. Embora tenha sido criado como cristão, nunca fui muito religioso e só ia à igreja quando meus pais me levavam, quando eu era criança. Meu pai faleceu quando eu era adolescente. Depois disso, nós paramos de ir à igreja como família. A partir daí, eu só ia quando algum amigo me chamava para acompanhá-lo. Agora, aos 21 anos, só passo pela igreja quando preciso ir para a cidade, porque tem uma estrada de terra ao lado dela que leva ao estacionamento, que fica atrás, perto de uma estrada principal. E era mais fácil pegar um ônibus para o trabalho por ali. Era mais perto do que o portão da vila, que ficava na direção oposta, e eu só precisava pegar um único ônibus a partir de lá. Eu não sou uma pessoa facilmente assustada, nem nunca experimentei um trauma duradouro depois de ter medo, mas estou aqui para te contar que o que vi ao lado daquela igreja, 3 meses atrás, ainda me assombra até o fundo da minha alma. Uma tempestade havia sido anunciada para aquela semana, mas, ao sair para o trabalho naquela manhã de quinta-feira, o céu estava limpo, sem uma nuvem sequer para cobrir o céu estrelado. Então não levei guarda-chuva. Eu pulei o portão do estacionamento porque ele estava fechado com corrente até às 6 horas, para a primeira missa. O segurança no posto não se importou porque a equipe da igreja conhecia bem a minha família. Eu trabalho em um hotel como cozinheiro e o trabalho é bem exigente. Eu preciso sair de casa antes do amanhecer. Na maioria dos dias, trabalho até depois que o sol se põe. A única vez que vejo o sol é quando fico escalado para trabalhar no buffet, onde temos uma vista para a área da piscina. Foi um dia comum de trabalho excessivo e mal pago. Eu não fui escalado para o buffet. Então fiquei na cozinha, onde não havia janelas, e fiquei surpreso ao ver as ruas alagadas quando saí para bater o ponto. Aparentemente, estava chovendo muito a tarde toda e parou por volta do pôr do sol. Eram cerca de 8 horas da noite quando saí do hotel. No meu país, ruas alagadas significam que o trânsito vai ficar parado por pelo menos algumas horas. Isso não era nada fora do comum. Eu já havia enfrentado situações parecidas antes. Também significava que eu podia dormir no ônibus, então não estava tão chateado assim. Avançando para a meia-noite, a chuva estava forte de novo. Eu não estava muito longe do estacionamento da igreja, então decidi descer do ônibus e começar a andar, já que ele não se movia há 10 minutos. Coloquei meu celular e carteira na minha mochila impermeável, que também estava com uma camisa extra, a chave de casa e meu conjunto de facas. Não me importava de me molhar. Por volta dessa hora, o portão do estacionamento já estava fechado com corrente, mas eu pulei como de costume. O estacionamento estava alagado, com a água na altura dos joelhos, e não havia segurança no posto. Achei que ele tivesse se refugiado na igreja. Estava bem escuro, mas eu me concentrei na pouca luz que vinha das casas ao longe, que pareciam apenas pontos brilhando naquela distância. Fui abrindo caminho pela área alagada do estacionamento, que mais parecia uma piscina infantil. Foi quando ouvi um som estranho vindo do canto distante à minha esquerda. Devido à chuva forte, não consegui distinguir claramente o que estava lá, mas sabia que não estava sozinho. As luzes do estacionamento estavam apagadas, e as únicas coisas que me guiavam eram as luzes distantes das casas. O som das gotas de chuva caindo criava um ruído abafado. Então foi fácil perceber que algo estava acontecendo naquele canto. Consegui distinguir a silhueta de uma pessoa, que parecia estar sentada. Só conseguia ver da cintura para cima, mas, conforme me aproximei e meus olhos se acostumaram com a escuridão, percebi que era uma mulher, por causa do cabelo longo e da silhueta curvilínea. Ela estava agitando os braços e espirrando água para todos os lados, resfolegando enquanto batia os punhos na água. Estava a cerca de 2 carros de distância, então não fiquei tão preocupado. Já lidei com pessoas malucas antes. Dei uma olhada rápida enquanto passava por ela e continuei em direção à estrada de terra. Foi então que algo realmente perturbador aconteceu. De repente,
Ela estava fora do meu campo de visão, e a lama estava dificultando o caminho. A água estava só no tornozelo, mas eu ainda tinha que puxar o pé a cada passo, porque meus sapatos estavam afundando na lama. Um pequeno splash me fez olhar por cima do ombro. Na escuridão da estrada de terra, eu vi a mulher caída de bruços na água rasa. Fiquei em dúvida se deveria ajudá-la. Eu realmente odiava a ideia de ser o cara que deixou alguém se afogar em água de 15 centímetros de profundidade. Ela estava a cerca de 10 passos de mim. Antes que eu decidisse o que fazer, ela começou a se mexer. Estava tão escuro que não conseguia ver os detalhes, mas sua silhueta era o suficiente para perceber que ela estava me olhando. Ela lentamente se levantou sobre as mãos e os joelhos, como se fosse se levantar, mas as mãos ficaram no chão. Eu já estava pálido de medo, minhas pernas não respondiam, e pensei em pegar minhas facas, mas fiquei com medo de me mover. Então, ela começou a rastejar em minha direção, usando as mãos e os pés. Isso me deu um choque tão grande que, de repente, eu estava correndo em direção à minha casa. Ouvi os estalos atrás de mim, acompanhados da respiração ofegante dela, quase como se estivesse tossindo. Meus olhos começaram a encher de lágrimas, e a chuva no meu rosto fez com que as luzes das casas ao longe ficassem borradas, mas eu sabia que estava correndo pela minha vida. Não consegui dizer se ela estava me alcançando, mas não tive coragem de olhar para trás. Ouvi ela gritar com uma voz tão rouca que parecia um grunhido de porco, curto, agudo e alto, um grito sem palavras de raiva. Eu acredito que essa foi a corrida mais rápida que já fiz na minha vida. Nesse ponto, eu não ouvia mais nada, exceto a chuva, ensurdecedora, implacável e violenta. Minha casa estava perto. Passei por algumas casas com suas luzes fracas nas varandas, e eu podia perceber que estava correndo em uma rua estreita. Não sei exatamente quando, mas aparentemente eu perdi os sapatos na estrada de terra. Uma última curva, e cheguei na porta de casa. Finalmente, forcei a mochila e comecei a procurar desesperadamente pela chave, olhando ao redor para ver se ela ainda estava me seguindo. Entrei em casa, bati a porta e desabei. Não me lembro do resto daquela noite, mas quando acordei no dia seguinte, meu irmão mais velho me contou o que aconteceu. Ele estava acordado quando cheguei em casa naquela noite e foi até a porta quando o barulho o alertou. Ele disse que me encontrou ajoelhado, encostado na porta, chorando baixinho. Ele acordou minha mãe, e eles tentaram me consolar, mas eu não queria falar. Tentaram me fazer perguntas, mas eu só balançava a cabeça. Eles me trocaram por roupas secas e me levaram até minha cama. Durante o café da manhã, expliquei o que aconteceu, e minha mãe disse que ia avisar os guardas da vila. Eu podia perceber que eles estavam preocupados com minha segurança, mas não entendiam o medo que eu sentia. Meu irmão até brincou sobre isso. Não fui trabalhar naquele dia. Na verdade, fiquei o resto da semana em casa porque peguei uma febre. Os guardas fizeram uma investigação rápida e até aumentaram a patrulha por um tempo, mas não encontraram nada, a não ser os meus sapatos no estacionamento. Agora, eu não consigo andar sozinho sem ficar olhando por cima do ombro a cada 5 segundos. Ruídos altos de repente fazem meu coração pular, e eu não consigo suportar o som da chuva. Mas estou melhorando, já consigo dormir com as luzes apagadas. Só gostaria que eu parasse de ver a silhueta da mulher rastejando toda vez que estou adormecendo. Eu queria muito poder te contar mais sobre ela. Eu realmente gostaria, porque é uma coisa ter medo de algo, mas quando você não entende o que está temendo, sua mente preenche as lacunas com detalhes aterrorizantes. Eu estava de volta em casa para o verão, pela primeira vez em um ano, depois de começar a universidade. Nossa casa ficava e ainda fica nos arredores de uma pequena cidade, cercada por florestas. Havia também um pequeno lago artificial, que era desviado de um rio que percorria quilômetros pela floresta e se ramificava em alguns riachos a leste do lago, perto da minha casa. Havia uma trilha de grama que levava ao rio, seguindo um riacho. Era uma caminhada longa, mas que costumava fazer frequentemente quando era criança. Eu conhecia bem aquela floresta e sabia onde poderia cortar entre as árvores densas para alcançar o riacho. O caminho sempre me levava para fora da trilha, que se virava para o noroeste, afastando-se do riacho.
e depois tomava uma curva acentuada para o oeste depois de alguns quilômetros, onde o riacho ficava bem profundo na floresta. Eu continuava indo para o norte, seguindo o riacho pela floresta até chegar ao rio, e então seguia o rio para o oeste até o lago. Honestamente, é bem fácil se perder naquela floresta, porque o terreno não é só uma descida até a água. Ele sobe e desce e você acaba completamente cercado por árvores. Mas passei muitos dias lá, sozinho ou até com meu pai, durante 18 anos, e nunca vi ninguém mais naquela floresta. Eu fui lá 2 vezes neste verão, ambas as vezes sozinho. A primeira vez, eu saí de manhã, caminhei pela trilha do riacho até a curva acentuada, depois entrei na floresta. Cheguei ao riacho depois de mais ou menos 1 hora. Estava com as mãos na água quando ouvi um sino vindo de longe, lá do norte. Algo estava tocando o sino, de forma insistente e periódica, o que achei estranho. Ouvi atentamente e pensei que fosse um cachorro de caça perdido. Então comecei a me mover em direção ao som. Mas logo percebi que não poderia ser um animal. Eu podia perceber que o sino era muito pesado, pela clareza do som. Não podia ser de um colar. Continuei andando, e o sino foi se afastando de mim e parou completamente depois de uns 5 minutos. O riacho também não era grande o suficiente ou forte o suficiente para carregar um sino, e o rio estava muito distante. Pensei em tudo, mas nada explicava o som, exceto uma coisa óbvia, que por algum motivo não me deixava confortável. Eu sabia que tinha que ser uma pessoa, mas parei de pensar nisso e continuei andando normalmente. Mais adiante, encontrei um texugo, já morto, cuidadosamente decapitado. Obviamente, a decapitação tinha sido feita com uma faca. O corpo estava relativamente fresco, ainda estava mole, e não havia muito cheiro vindo dele. A ferida estava cheia de larvas, mas eu sabia que isso acontecia logo depois da exposição. O som do sino havia seguido o riacho, e eu também, então o texugo provavelmente foi colocado ali, ou talvez morto e decapitado enquanto eu estava passando. Não sei, mas nada mais aconteceu naquele dia. 1 semana depois, voltei pela segunda vez naquele verão, e pela última vez. Eu saí de casa por volta das 18 horas, cheguei ao riacho e andei até o rio em 1 hora. Decidi voltar pelo mesmo caminho porque já estava ficando tarde e estava chovendo bastante. O sol se pôs por volta das 21 horas. Eu caminhava o mais rápido possível, com o som da chuva nas árvores, que era surreal e alto. Estava quase trotando, com a cabeça baixa, por um trecho mais claro e aberto da floresta, quando esbarrei em algo pesado. O cheiro era nauseante. Era o corpo do texugo, com a cabeça amarrada à frente das patas, pendurado de uma árvore. Era um saco putrefato, com um cheiro forte, molhado e escorrendo líquido verde. Comecei a vomitar, algo como um fluido mucoso que caiu no meu cabelo. Foi simplesmente repulsivo. No começo, fiquei parado olhando para aquilo. Depois comecei a me agitar violentamente, porque sentia que estava ensopado com os líquidos do corpo. Estava encharcado pela chuva, e meus sentidos ficaram confusos. Parecia que um balde de água gelada tinha sido jogado sobre mim quando percebi que tinha passado pelo mesmo caminho até o rio. Então alguém havia colocado o corpo ali depois de eu ter passado. Alguém sabia que eu veria aquilo. Será que alguém estava me observando, correndo pela floresta? Ou aqueles sons fracos de galhos quebrando ao meu redor não eram de animais? Olhei ao redor e comecei a correr. Fiquei metade correndo, metade andando, afastando-me do riacho, de volta para a trilha. Depois, ouvi o sino novamente. Chamei meu pai enquanto corria. Disse a ele para me encontrar na trilha, onde ela fazia a curva para o oeste. Era a parte mais próxima da trilha e pedi que ele fosse o mais rápido possível, que alguém estava na floresta. Não consigo explicar a sensação que eu tinha. Era como se me arrancassem as tripas e o estômago. Literalmente sentia os pelos do meu pescoço se arrepiando, apesar de estar encharcado. Estava escuro, e eu corria o mais rápido que podia, em pânico, porque a trilha ainda estava um pouco distante, só que longe o suficiente para eu não me sentir seguro. A chuva ainda caía, e cada som parecia abafado. Eu sentia que tudo estava mais distante do que nunca. O sino tocava por muito mais tempo do que da última vez, e parecia me cercar. Em um momento,
O medo se combinou com minha audição comprometida e o fato de que eu não conseguia respirar direito, e comecei a perder o sentido de direção. Sabia que estava indo para o sudoeste automaticamente, mas não estava nem certo do que estava fazendo. Eu respirava como um cavalo, tossindo meus pulmões, quase chorando em voz alta, como uma criança pequena, tropeçando em folhas e galhos. Mas continuei com o telefone ligado para minha mãe, que estava a caminho com meu pai. Continuei ouvindo sons, mas não sabia o que eram. Minha mãe também gritava no telefone, dizendo que já estavam na trilha e que eu precisava correr. Eu estava apavorado, e foi quando ouvi os galhos quebrarem e passos nítidos pela primeira vez virem de dentro da floresta, e o sino tocando mais alto. Eu não queria, mas olhei por cima do meu ombro. Foi aí que vi o que estava na floresta comigo, uma figura alta, se aproximando na minha direção, no fim da clareira, tocando o sino lentamente, com a barriga na frente. Eu podia ver que ele estava me encarando. Agora, não sei se tive alguma habilidade secreta para correr ou se foi um instinto de adrenalina, mas quando digo que corri pela minha vida, eu realmente corri. Não olhei para trás nenhuma vez. Gritei o máximo que pude, menti até, dizendo que estava no telefone com a polícia e que meu pai estava na trilha. Eu te vejo, pai. Eu queria gritar, pai, por favor, onde você está? Mas fiquei com isso para mim. Senti que algo terrível estava para acontecer e parecia que o homem estava bem atrás de mim. Eu só me dizia para não olhar para trás. Eu estava arfando, ofegante, chorando tanto e gritando por meu pai. Até deixei minha mochila cair e só percebi que não a tinha mais quando estava dentro do carro. Senti que meu celular era a minha única forma de voltar para casa. As coisas já não pareciam reais, como se minhas pernas estivessem se movendo sozinhas. Não sabia se o homem ainda estava me seguindo, mas só ouvia meu coração batendo nos meus ouvidos e o sino. Finalmente, ouvi meu pai gritar meu nome, e soube que ele estava vindo na minha direção, que ele podia me ver pelo tom da voz. Praticamente me joguei em cima dele quando nos encontramos, e meu pai também ouviu o sino. Minha mãe conseguia ouvir do telefone enquanto aguardava no carro, pronta para sair rápido. Agora, isso é algo sobre o qual realmente quero falar, para garantir que todos fiquem cautelosos e mantenham a calma o tempo todo. Para contextualizar, eu morava no meio do nada no Canadá. Era uma cidade antiga que tinha vários prédios abandonados devido à falta de moradores. Eu e muitos amigos estávamos cansados da falta de opções de entretenimento, então o que fizemos foi explorar esses prédios abandonados. Antes da experiência sobre a qual vou falar, nunca aconteceu nada muito louco. De vez em quando, vimos um pouco de um líquido parecido com sangue e encontramos um pentagrama no chão de alguém que tinha ido a uma casa anteriormente, mas nada demais até a última vez em que fui explorar. Quando eu era mais novo, eu costumava ir a uma creche que fazia parte de um hospital psiquiátrico, o que é uma combinação meio estranha. Eu sei, mas ela foi fechada por falta de pacientes e de crianças na creche. Decidi voltar lá com meus amigos há alguns anos. Para dar um contexto, eu tinha 15 anos quando isso aconteceu e a maioria dos meus amigos tinha a mesma idade. Quando chegamos lá, estava bem clichê, com neblina e um pouco de chuva fina. Fomos até o portão principal, que estava trancado, e decidimos ajudar uns aos outros a pular. Fizemos muito barulho. Estávamos rindo e se divertindo o tempo todo, sem desconfiar do que estava por vir. Olhamos ao redor da pequena área de parque com os flashlights que tínhamos conosco. Mesmo com nossas lanternas, a visibilidade era bem limitada. Decidimos entrar no prédio em ruínas e o vidro e a sujeira faziam barulho sob nossos pés quando entramos na seção da creche do complexo. Ainda havia alguns legos antigos e lascas de madeira de móveis antigos, bonecas e brinquedos rasgados espalhados. Quanto mais caminhávamos pela seção da creche, mais silenciosos ficávamos, até que tudo o que podíamos ouvir era o som da terra esmagada sob nossos pés. Encontrei alguns giz de cera em um recipiente de plástico no canto da sala e fui pegar quando, de repente, ouvimos um estrondo vindo de trás de uma porta de metal que levava à parte psiquiátrica do prédio. Meus amigos e eu nos olhamos. Estávamos em um grupo de 5, e a maioria era bem corajosa e desafiadora. Todos nos olhamos, até que meu amigo Brian sugeriu que fossemos ver de onde vinha o som.
Pessoalmente, eu não estava muito afim dessa ideia, mas, com meu grupo de amigos, não havia como alguém recusar algo assim. Nos aproximamos da porta e a abrimos. Estava enferrujada no chão e tivemos que fazer muita força para abri-la. Ao entrar, o cheiro metálico ficou mais forte, com um toque de algo mais, que eu não conseguia identificar naquele momento. Andamos, com as lanternas apontadas para todas as direções, com Brian liderando o grupo. Os corredores eram apertados, e à esquerda e à direita havia algumas portas de metal, algumas abertas. Eu estava me sentindo um pouco claustrofóbico, e estava ficando difícil respirar. Continuamos, até que Brian apontou sua lanterna para uma sala. Paramos de andar quando ele entrou lentamente. "O que é isso?" perguntei. "Eu pensei que vi alguém aqui, mas parece que não tem mais nada agora." Ele respondeu. Para ser sincero, achei que ele estava só tentando nos assustar. Mas, pensando bem, acho que ele estava falando a verdade. Ele saiu da sala, e continuamos andando para dentro da ala psiquiátrica, até que outro amigo nos pediu para parar. Paramos e ouvimos. À distância, pudemos ouvir o som sutil de passos ecoando pelo corredor. Todos nos olhamos, medo nos olhos de cada um. Brian continuou indo em direção ao som. Consideramos voltar por um segundo, sem Brian, pensando se poderia ser um fantasma ou alguém na construção, mas não podíamos deixar ele sozinho. Quanto mais nos aproximávamos, mais eu sentia que estava sendo observado. Finalmente, entramos em uma sala à direita que exalava o cheiro de carne podre. Na nossa frente estava um cervo morto, com as entranhas espalhadas pelo chão, manchando o concreto. Um dos meus amigos, que tinha um estômago bem fraco, vomitou no chão. Foi então que ouvimos sussurros vindos de algum lugar. Brian iluminou a lanterna para o canto da sala, onde um homem de cabelo curto estava parado, com a cabeça baixa. Ele usava uma camiseta verde bem chamativa, manchada com o que eu imaginava ser sangue, e calças bege rasgadas. Ele não estava usando meias e seus pés pareciam machucados. Ele estava tremendo de forma esporádica e continuava murmurando, mesmo depois de o vermos. Ficamos encarando ele por uns 30 segundos, até que ele fez o primeiro movimento real. Ele levantou a cabeça e nos olhou com um sorriso arrepiante que nos deixou com um calafrio na espinha. "Vocês vieram para o banquete?" ele perguntou. Isso nos fez perder a cabeça e saímos correndo daquela sala, direto de volta para o centro da creche. A porta ainda estava aberta e tentamos fechá-la com tudo, mas a ferrugem e o peso da porta quase a mantiveram aberta. Levou 3 de nós puxando com todas as nossas forças para fechar. Quando finalmente conseguimos, ainda consegui ver a silhueta do homem nos observando, com seus dentes brancos sendo a única parte humana que conseguia distinguir. Ficamos atrás da porta de metal, tentando recuperar o fôlego por um segundo, todos nos olhando, esperando confirmação de que havíamos visto a mesma coisa. Depois de um pouco de respiração ofegante, ouvimos um leve toque na porta. Foi então que decidimos que era hora de ir embora. Corremos para fora da área e fomos para casa. Um ano depois de termos visitado esse local, a polícia voltou para fazer uma busca de rotina na área e encontrou o homem. Foi informado que ele costumava frequentar a ala psiquiátrica antes de ela ser fechada. Ele fugiu da instalação, foi transferido para outro lugar e passou a viver da vida selvagem ao redor do complexo. Quando a polícia o prendeu, ele estava com várias doenças e infecções por comer carne crua. Sua condição mental estava muito pior do que antes. Houve rumores de que ele teria matado alguém na floresta enquanto procurava comida, mas nada foi confirmado. No final, pessoal, tomem cuidado, especialmente em áreas perigosas, como prédios abandonados. Era começo de novembro, estava frio e chovendo, por volta da meia-noite. Eu e minha noiva gostamos de fazer passeios noturnos espontâneos. Normalmente, começamos em uma das principais ruas da nossa cidade e seguimos até a próxima cidade. Às vezes, esses passeios duram horas. A disposição do meu condado e dos condados vizinhos é um pouco estranha. Todas as cidades e vilarejos são isolados por grandes áreas de mata e campo. Eu moro em uma cidade universitária relativamente grande, mas a meia hora de direção em qualquer sentido pode te levar a um caminho de terra no meio do nada ou a vilarejos pequenos e esquisitos que ninguém conhece. É bem excitante,
E é por isso que fazemos isso com frequência. Então, por volta da meia-noite, estávamos quase perdidos. Vila, minha noiva, estava mexendo no meu celular tentando descobrir em que estrada estávamos. Estávamos em um caminho de lama, em uma parte do campo rodeada por pequenas cidades que nunca ouvimos falar. Não havia outros carros na estrada. Estava chovendo e com neblina, e os faróis do meu carro não estavam ajudando em nada. Tinham árvores e arbustos de cada lado da estrada. Estávamos indo para o norte. Ela me disse que achava que íamos cruzar a 200 Street West, que dá acesso a uma estrada que conhecemos. Seguimos por aquele caminho de lama por cerca de meia hora e nunca chegamos na tal rua. Sempre nos divertimos nesses passeios, mas essa foi a primeira vez que ficamos realmente apreensivos. Vila disse que já deveríamos ter encontrado a 200 Street West e me perguntou se eu achava que havíamos passado por ela sem perceber. Perguntei, meio nervoso, se deveríamos dar meia volta, mas ela não achava que seria possível sem dar ré e cair em um buraco ou bater em uma árvore. Eu estava dirigindo um Mazda e ele faz uma curva bem larga. Ela estava mordendo as unhas e mexendo no Google Maps. 10 minutos se passaram e finalmente vimos uma pequena estrada de terra subindo uma colina. Saindo da estrada em que estávamos, fiz uma curva brusca para entrar nela. A estrada era bem estreita, e galhos e ramos batiam nas portas e janelas do carro. Quando subimos até o topo, nos deparamos com um largo espaço pavimentado, com uma casa no fundo, escondida na mata espessa. Vila não hesitou e começou a me apressar para dar a volta. Os faróis iluminaram toda a propriedade, que estava em péssimo estado. Não havia luzes, as janelas estavam quebradas, o revestimento e as telhas estavam danificados. O jardim estava cheio de lixo, peças de carros, ferramentas e centenas de garrafas de vidro, galhos, pedaços de concreto e pedras. Havia uma velha caminhonete Chevrolet que parecia estar encoberta por tudo aquilo. Cada centímetro da propriedade estava coberto por cipós e ervas daninhas. Vila apontou para sombras que se moviam e pontos brilhantes ao redor do jardim. Havia dezenas de gatos, todos nos observando, com os olhos brilhando na luz dos faróis. Quase me urinei de medo quando uma pedra do tamanho de uma noz saiu de um arbusto e bateu no para-brisa, quebrando completamente o vidro. Vila gritou, segurou meu braço e começou a chorar, perguntando o que era aquilo, o que tinha acontecido. A chuva estava caindo em torrentes, escorrendo pelas árvores, pela casa e pela estrada. Todo o sangue fugiu do meu rosto. Depois de alguns segundos, um homem saiu dos arbustos, carregando uma pá. Ele estava com um casaco sujo e de cor azul marinho e tinha uma barba grande. A porta de tela da casa se abriu, e todos os gatos se dispersaram. Uma mulher alta e magra, com aparência de aracnídea, saiu da varanda. Ela tinha cabelos longos e grisalhos, e estava em um lugar elevado o suficiente para que os faróis não iluminassem seus olhos. Ela limpou as mãos, que estavam estranhamente escuras, na saia. Não faço ideia do que havia nas mãos dela, mas é a primeira coisa que lembro dela, como as mãos dela eram escuras. Ela ficou nos observando enquanto Vila gritava e chorava, batendo na trava da porta repetidamente. Eu joguei o carro para trás, passando por blocos de concreto e galhos, e arranquei estrada abaixo. Depois que Vila parou de chorar e tivemos uma boa distância da casa, começamos a relaxar. Mas quando finalmente saímos da mata e entramos em uma estrada reta, percebi faróis atrás de nós. Senti uma dor no estômago quando percebi que o carro estava fazendo todas as nossas curvas e entrando nas ruas em que entrávamos. Depois de quase meia hora sendo perseguidos, finalmente chegamos a um posto de gasolina com algumas outras pessoas. Observei o veículo passar, e era a mesma caminhonete Chevrolet velha que vimos na casa. Eles nos seguiram até a próxima cidade. Esperamos até ver o caminhão sumir pela estrada antes de sair, pegar algo para comer e pedir direções. Na nossa volta para casa, olhei no retrovisor mais do que na estrada à frente. Quando chegamos em casa, bem cedo pela manhã, meus dentes não paravam de bater até eu finalmente adormecer.